Boa tarde. É um prazer em conhecê-los. Essa igreja que eu tenho maior carinho por causa do pastor, por causa de um colega que fomos ao Piauí evangelizar. Eu, na verdade, sou membro da Igreja Presbiteriana Nacional, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Nacional, só que a minha igreja, a congregação, na verdade, que eu fico e resido e ali estou, é o Itapuã. Mas eu tive a oportunidade de viajar com o diácono Luciano, não sei se ele está aí hoje à noite, aí não, acredito que não, aí não estou o vendo. E foi uma alegria andar um pouco com aquele irmão e dividir e pregar o evangelho ao lado dele, mas foi uma alegria aprender com o pastor que tem tanto vos ensinado aqui, naquele seminário. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 14. E enquanto os irmãos vão abrindo em Lucas, capítulo de número 14, eu gostaria de agradecer ao carinho pela igreja, não só pela minha pessoa, pastor Tiago, como a minha esposa, Lisa, meu cunhado, que se encontra conosco em alguns dias agora aqui, que é o Márcio, lá do Rio Grande do Sul, e ao meu filho Benjamin, que acabou de descer, de 3 anos aí, que acabou de descer para o culto aí, para a sua idade aí, para que ele aprenda também da palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 14, como eu acho que essa igreja tem seguido a pregação das parábolas, e assim foi posto a mim para trazer desta parte, dessa porção das Escrituras, e muito me alegrou meu coração. Foi a primeira vez que eu prego num texto já direcionado. E quando eu vi o texto, meu coração se encheu de alegria. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos responderão com os versículos pares, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos ler todos juntos o versículo 13 e o 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vamos orar a Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nos prostramos diante de Ti nesta noite, Senhor. E este que vos fala, clama, Senhor. Tendes misericórdia de mim, Senhor. Guia o meu falar, que eu fale da porção da Tua palavra, que eu tenha compromisso com a Tua palavra e não com a minha, Senhor. Ó Senhor, mas também nesta noite, encha os nossos corações de alegria por essa Tua palavra, Senhor. E guia os nossos passos para seguir em conformidade com esta palavra. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, ao ler um livro, e nós até estamos estudando ele lá na congregação, é um livro do Ronaldo Lidório, Liderança e Integridade. Ele tem uma parte onde que ele vai falar de Abraham Lincoln. E é interessante que Abraham Lincoln, aquela pessoa formidável que foi,
Mas em certo momento, um dos principais do seu gabinete, Staton, o chama de um tolo. Ah, amados irmãos, a mídia toda, quando escutou aquilo lá, foi toda a mídia para cima de Abraham Lincoln para ver o que ele tinha para dizer daquele que era um dos principais com ele, e o que esse então tinha a dizer mediante essas palavras tão duras para a sua pessoa. Abraham Lincoln, então, diante de todos os jornalistas, ele diz: se Staton chamou-me de tolo, devo sê-lo, pois ele é um homem sábio e está quase sempre certo em seu julgamento. Que humildade desse homem ao deferir estas palavras. Nesta humildade, ele ganhou um aliado para a sua vida toda. E também ganhou não só um aliado para a vida toda, mas deixou esse homem tão perto, a ponto de influenciá-lo por uma vida toda. Amados irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus em Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amados irmãos, será que nós temos influenciado aos demais com a nossa humildade? Será que nós temos imitado a Paulo, imitado e seguido os passos do próprio Cristo Jesus na nossa vida? É sobre influência, influenciados por Cristo. É o tema dessa nossa pregação nesta noite. Influenciados por Cristo. Será que a nossa vida, ainda eu lhes pergunto, será que a nossa vida tem servido para glorificar a Deus? Ou queremos glorificar a nós mesmos? No verso, para nós entendermos aonde que essas palavras de Lucas estão nesse encontro do versículo 7 e 14, para nós nos encontrarmos um pouquinho em relação ao local, a quem estava falando, nada como nós irmos ao versículo 1 e ao versículo de número 3. E assim vai dizer, acompanhe com os vossos olhos, amados irmãos. No versículo 1 diz: aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. E no início do versículo 3, na parte A, diz: então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus. Aqui nós temos um pouquinho do que está ocorrendo. Era um sábado, Jesus estava indo na casa de um dos principais dos fariseus, como muito bem nos diz o texto, para comer pão, então, para ceiar ali, para todos se alimentarem juntos ali. Mas é interessante que os irmãos já devem ter escutado, e os versículos que vão de 1 a 6 falam, na verdade, que eles organizaram uma armadilha para Jesus. Porque era um sábado, e à frente de Jesus tinha uma pessoa com uma enfermidade. E é um sábado, e aí Jesus, depois de curá-lo, obviamente, num sábado, de indagar eles algumas palavras e ninguém falava nada, e depois de curá-lo, ele diz: poxa, se o seu filho, se o seu boi cair num poço, você não irá tirá-lo num sábado? E todos ficaram calados. E aí sim inicia os versículos a partir do 7, onde que nós estamos olhando. Ninguém pega Jesus desprevenido, porque Jesus é Deus. E como Deus, ele não só não é pego desprevenido, mas ele, ao mesmo tempo que é armado toda uma cilada para ele, ele está lá e influencia todas aquelas pessoas. Influenciados por Cristo, num primeiro ponto, nós vamos ver que nós somos influenciados por Cristo para a humildade. Do versículo 7 ao versículo 11, que nós já lemos, ele vai estar contando a parábola. E ele vai estar falando de um casamento.
E nesse casamento, então, ele está dizendo, ele não está, é interessante nós olharmos e olhando ao texto, e já o lemos, ele não está condenando aqueles que vão sentar em primeiro lugar. Mas ele está condenando, sim, se isto é o que mais pulsa no seu coração. E se é isso que tudo você costura para sentar, sim, no primeiro lugar. É interessante nós olharmos o texto, mas antes de... E já falando do texto, e falando um pouquinho nessas palavras, nós podemos ver esta própria parábola onde que ele está contando, nós podemos ver que não era novidade sobre estas palavras, não era novidade aos judeus daquele tempo. Se os irmãos abrirem em Provérbios, vamos abrir lá em Provérbios, no capítulo de número 25. Não é novidade essas palavras de nós sentarmos humilde e assim sermos chamados para sentar num local melhor. Em Provérbios, no capítulo de número 25, e no versículos 6 e 7, vamos ler todos juntos. Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7, assim diz a palavra do Senhor. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas nos meios dos guardas, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Não era novidade essas palavras de Jesus, aqueles que eram os principais da lei. Eles entendiam muito bem cada palavra que Jesus, e acima de tudo citando o Antigo Testamento, é onde que Jesus desdobra esta parábola, já com conhecimento deles. Mas é interessante a nós falar nas pessoas que se exaltam, nós podemos também percorrer um pouquinho a Bíblia. E nós podemos lembrar da história de Nabal. Este pão e esta água são meus, exclusivamente meus e não de Davi. Seu coração então morreu e ficou como pedra. Depois, se os irmãos quiserem acompanhar, vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 25 e vários versículos lá. Mas também a vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor tão cheio de si mesmo, tão conquistador. E de repente ele disse, este é o lugar que eu construí com toda a soberba no seu coração. Seu coração se encheu de terrível orgulho e Deus interveio. Seu orgulho foi aniquilado e viveu como um animal no campo. Podemos também olhar lá em Daniel 4, de 30 a 33 e alguns versos mais. Mas também a vida de Herodes. Agripa I, eram vários Herodes. Olhe agora para ele tão ricamente adornado. Em Atos, no capítulo 12, 23, vai falar, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. Mas por um outro lado, amados irmãos, nós vemos contrário desses que, cheios da sua soberba, nós vamos ver pessoas que se humilharam diante de Deus. E em primeiro, eu gostaria de pegar Ana, em meio à sua dor, lá no Antigo Testamento, mãe do pequeno depois Samuel, mas antes Ana, em meio à dor, ela não se rebelou, ela humildemente orou, tendo Deus por testemunha. E ele lhe deu o pequeno Samuel. Lá em 1 Samuel 1, 12 a 20. Maria, mãe de Jesus. É interessante que Maria, e a gente quando vai ver essas palavras, se Maria estivesse presente no nosso tempo, ela estaria apontando, é Ele que deve ser adorado, magnificado. E essa palavra é interessante, a mãe de Jesus vai dizer, minha alma magnifica ao Senhor. Ela disse que seu coração concordava plenamente com Deus, que é pela terra e pelo céu adorado. Para a história completa, nada como nós olharmos lá em Lucas,
capítulo de número 1, versículos de 26 a 56. Mas ainda temos lá o publicano, o fariseu e o coletor, na parábola sobre a oração. E lá estava o publicano dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, embora eu seja pecador. E foi embora ele plenamente justificado. Os irmãos, sem via de dúvidas, conhecem bem esses textos, ou têm a proximidade, assim falamos, e lá está em Lucas 18, de 9 a 14. Mas depois ainda de todos, Paulo, sua vida era Cristo. Muito bem, Paulo diz: viver é Cristo e morrer é lucro. Ele estava cheio daquele que o enchia e o preenchia, que era o próprio Cristo vivendo nele, o Espírito Santo de Deus. E ele diz: somos salvos pela graça. Eis o seu tema. Deus enviou o seu Filho para nos redimir. Mas ainda podemos ver a história de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E a resposta de Jesus. No versículo em Marcos 10, 37, respondeu-lhe: permite-nos, Tiago e João, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E a partir do versículo 43, Jesus vai dizendo: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E ainda no versículo 44 vai dizer: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Amados irmãos, muitos querem ocupar os primeiros lugares. Muitos nos dias de hoje, com uma mídia muitas vezes da televisão em casa, falando que o nosso carro já não está tão bom, e nós precisamos tanto daquele carro novo. Nós corremos muitas vezes não para comprar um carro por necessidade de um carro melhor, mas por causa que nós vamos chegar na frente da igreja e colocar bem na frente da igreja o nosso carro bonito, elegante, nós vamos com destaque diante de todos os demais. O nosso coração, se não estiver totalmente firme em Cristo Jesus, humilhado perante Ele, ele se ensoberbece diante das coisas. Não é errado você comprar um carro novo, amados irmãos. Como não é errado você sentar no primeiro lugar. Mas sim, se a motivação sua for aparecer nesse mundo e for cheio de si mesmo. E hoje as próprias leituras que foi feito pelo pastor e pela igreja já nos falam e já nos dão a real direção. Por exemplo, em próprio Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Em Tiago 4,6 é um texto que eu gosto por demais e está também com o próprio 1 Pedro, que foi lido no capítulo de número 5. Tiago 4,6 vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados irmãos, Ele resiste. Ele não vai abençoar, mas Ele derrama ricamente a sua graça, as suas bênçãos sobre aqueles que andam humildemente na sua presença. E quando nós vamos falar do belo texto que nós lemos de 1 Pedro 5, no versículo 5, na parte B, onde que vai dizer: outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade. Esses cingivos de toda a humildade é muito interessante. Essa palavra cingir-vos, vestir-se, referia-se a amarrar a si um pedaço de pano. Os escravos, por exemplo, eles costumavam amarrar um lenço branco ou um avental sobre as suas roupas para que eles se distinguissem dos demais homens livres. Pedro aqui está sugerindo e dizendo aos cristãos que eles devem atar
a humildade, a sua conduta, para que todos possam reconhecê-lo, olhar de longe, como olhavam de longe aos escravos, e sabiam que eles eram escravos. E já olham para nós nos primeiros movimentos nossos e entendem: eis, olha, há alguém diferente aí, porque anda humilde na presença do Senhor, anda humilde na presença dos demais. Quem se acha humilde? Essa pergunta é para o seu coração. Não precisa levantar a mão. Mas talvez no seu coração você vai dizer: eu me acho uma pessoa humilde. Não, eu sim sou humilde. Amados irmãos, quando nós nos achamos, a humildade já se foi. Ela já correu longe. Porque onde que a gente acha, eu gosto de dizer, é Deus que a gente não acha. Amados irmãos, é interessante, a humildade é uma graça fundamental para a vida cristã. Quem descobre que a tem, acabou de perdê-la. Alguém disse bem que humildade não consiste em cultivar pensamentos modestos a nosso respeito, mas simplesmente em deixar de pensar em nós mesmos, cheios de nós mesmos. Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele veio aqui não para se servir, não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para nos servir, porque ele não precisava daquela cruz. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não precisava de nada daquilo. E ele vem por amor a nós. Mas devemos pedir ao Espírito Santo que nos capacite, pois o Espírito Santo é o capacitador. E que o Espírito Santo nos capacite a sermos imitadores e andarmos segundo os passos de Cristo Jesus. Para sermos influenciados por Cristo. Também, amados irmãos, num segundo ponto, nós precisamos parar, para ser influenciados por Cristo, amar e ajudar o necessitado. Amar e ajudar o necessitado. A palavra vai falar mais, quando nós vamos lá para o versículo 12 e 13, vai falar: disse também os que o haviam convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dar um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ele, novamente, não está condenando, como não condenou o sentar em primeiro lugar. Mas que não pulse isso apenas no seu coração, e que não seja esse o grande objetivo da sua vida. Ele também está dizendo, quando você der uma festa, não dê a festa somente àqueles queridos que você ama e tudo mais, mas se importe com o necessitado. Não só se importe, o ame. Porque se você só dar um banquete, e você ao mesmo tempo der um banquete a estes, e ao mesmo tempo estar desprezando a esses, que proveito tem? Toma essa comida, come aí de uma vez. Amados irmãos, é assim que você trata o bom convidado que vem no seu lar e na sua casa, porque ele é bem, uma pessoa que você gosta, é uma pessoa com influência, e daí você o trata. E agora, porque a pessoa é um coxo, um aleijado, uma pessoa mais simples, amados irmãos, se há uma coisa que Deus tem me ensinado é trabalhar com um povo desse. Itapuã. Ao mesmo tempo que eu moro nos condomínios, que é no condomínio Entre Lagos, ali do lado, e alguns dos condomínios frequentam a nossa igreja, porque a nossa igreja fica de frente à DF 250, que vai para os condomínios, quem conhece a região, mas ela está no Itapuã. Mesmo que está de frente à DF, nós temos muitas pessoas do Itapuã. E de vez em quando bate algumas pessoas extremamente necessitadas, e talvez não orava, mas talvez lá no fundo do meu coração, quando vinham essas pessoas necessitadas, eu dizia: oh, Senhor, meu Deus, os nossos recursos já são pequenininhos, a gente cuida para fazer as coisas, para ajeitar a igreja, para deixá-la bonita, e vem essas pessoas e, de repente, vão os nossos recursos. E assim era um pouco do meu pensamento. Até esses textos, e vários textos vinham falando ao meu coração. Hoje eu oro: Senhor, traga mais necessitados.
Amados irmãos, de vez em quando bate pessoas lá que dizem assim: o meu filho está em casa, é pequeno e não tem nada o que comer. Amados irmãos, eu estou lá para trazer a palavra, então pego um presbítero, um diácono. Quando tem o diácono, vai diácono. Quando não tem o diácono, vai presbítero, vai, alguém vai. Vai um irmão, vai, alguém vai. E se não tem ninguém, então essa irmã, a gente para e vai os que estão, e vamos lá. Mas como nós vamos falar da palavra e deixar aquela criança e aquela família sem ter o que comer dentro de casa? Nós voltamos. Isso, claro, não aconteceu num culto normal de domingo, aconteceu num culto que nós temos, o presbítero lá gosta de chamar de culto, então nós chamamos de culto. É um culto de oração que nós temos na sexta-noite. Nós devemos amar as pessoas. Jesus nos ensina a amar aqueles que têm necessidades e estender a mão a eles. Não só olhar para nós mesmos, estarmos cheios de nós mesmos, como se bastasse o que nós temos. John Whittier, um quaker do século XIX, ele disse o seguinte: de algum modo, não só no Natal, mas ao longo do ano inteiro, a alegria que você dá aos outros é a alegria que volta para você. E quanto mais você gasta em abençoar os pobres, os solitários e os tristes, mais bênçãos invadem seu coração e o enchem de santo júbilo. Mas eu aprendi também com uma comunidade um pouco carente, eu aprendi a jamais entregar algo sem a palavra. Porque em certos momentos, quando a pessoa vem tão rápida, a ponto só de pegar essa comida e você vê que ela está tão preocupada com a comida, eu digo: por favor, irmão, irmã, não fique com essas migalhas. Jesus quer dar infinitamente mais para você. Cuidado, amados irmãos, não fique com as migalhas das coisas, porque na palavra vai dizer que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós somos muito rápidos em, de repente, buscar as coisas e deixar o reino e a justiça de Deus em segundo lugar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. E eu não estou falando a vocês, eu estou falando primeiramente a mim mesmo. Porque pobre é o homem que começa a se achar, que não precisa se examinar o seu coração. Em nosso mundo moderno, competitivo, e é fácil o povo de Deus preocupar-se cada vez mais com lucros e com prejuízos, e menos com sacrifício e serviço. O sacrifício para a salvação está feito na cruz. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para interceder por nós e envia a própria vida para que Ele próprio esteja em nós vivendo, o próprio Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho enviam o Espírito Santo. Agora temos vida, amados irmãos, vida para viver uma vida a Ele, em amor a Ele, em serviço a Ele, à igreja dEle, e pobre aqueles que acham que podem viver servindo a Deus sem uma igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, e nós, por mais dificuldade que temos em quatro paredes, fomos feitos para aprender com essas dificuldades, crescer em humildade um para com o outro, e para ver Cristo Jesus inundando os nossos corações. Eu finalizo com o terceiro ponto e último dessa pregação. Influenciados por Cristo para ser verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Diz no capítulo 14, versículo 14, vamos ler todos juntos? E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém,
tu a receberás na ressurreição dos justos. Essa palavra bem-aventurado, quando nós vamos lá, inicia os salmos com bem-aventurados. E aí vai transitar essa palavra em vários locais da Bíblia. No Salmo 1 vai dizer bem-aventurado, ele inicia, é base, o Salmo 1 e Salmo 2 é base para todos os salmos, e ele inicia no Salmo 1, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, seu prazer, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele inicia aqui, serás bem-aventurado quando procederes dessa forma, quando seguires esta minha orientação, este mandamento que vos dou de estender a mão ao necessitado, ao coxo, se importar com as necessidades desses. Ele diz, e serás bem-aventurado. No hebraico, a melhor tradução que eu achei para bem-aventurado é verdadeiramente feliz. Porque verdadeiramente feliz só é aquele que anda nos caminhos do Senhor, que faz a vontade dEle, que se enche da sua palavra. Amados irmãos, como é bom nós estarmos verdadeiramente alegres. Mas esse verdadeiramente alegre não tem a ver só com este mundo. Porque ele diz, e serás verdadeiramente feliz, poderíamos trazer aqui, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amados irmãos, nós olhamos para a frente. Nós não somos um povo preocupado só com o hoje, com o que nós temos. É óbvio que é importante, e Deus nos dá o necessário para nós vivermos. E eu posso dizer, talvez, olhando rapidamente e olhando para mim mesmo, que nós temos até mais do que o necessário para vivermos. Mas, amados irmãos, ele está dizendo aqui que nós devemos olhar para uma vida eterna. Nós seremos ressuscitados como Cristo Jesus ressuscitou. Nós teremos os nossos corpos agora, os corpos ressuscitados, um corpo glorificado para viver eternamente na presença dEle. Nós aprendemos a viver com Cristo aqui para estar eternamente vivendo na presença dEle, no novo céu e na nova terra. Amados irmãos, aqui essas palavras agora de Jesus nos levam para nós vermos que nós devemos andar de forma a não nos preocuparmos só com ajuntar, com as coisas, mas com glorificar a Deus nesse mundo, com viver e adorar a Deus nesse mundo, para estarmos eternamente adorando a Deus. Ressuscitados, sim. E eu leio e convido aos irmãos para abrirem Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Pois, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. Vamos todos juntos? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oh, amados irmãos, nós olhamos para aquele que transforma, que deu a sua vida por nós, que ressuscitou por nós, que envia a vida para que nos cele com o Espírito Santo, para que certamente nós seremos ressuscitados como Ele foi ressuscitado e estejamos eternamente o adorando e bendizendo o seu santo nome. Que possamos, como lá em Apocalipse,
possamos estar como os 24 anciãos, bendizendo e adorando aquele que é o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós aprendemos a fazer isso aqui, para estar eternamente na presença dEle, o adorando e o bendizendo. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra. Que não vivamos cheios de nós mesmos, mas que possamos viver cheios do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos humilhe para que Ele cresça. Que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus, e vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos prostramos todos